Vladimir Zelensky conduziu a Ucrânia por mais de 4 anos de guerra em larga escala. Mas agora, uma decisão controversa está levantando novas questões sobre seu futuro político. Zelensky demitiu o ministro da Defesa Mikhailo Fedorov, um jovem reformista popular, apontado como responsável por ampliar o uso de drones e tecnologia militar pela Ucrânia. Fedorov entrou em conflito com o chefe do exército Oleksandr Syrskyi, acusando a liderança militar de resistir a mudanças. Zelensky inicialmente parecia apoiar Syrskyi, removendo Fedorov e desencadeando protestos em Kiev e outras cidades ucranianas. Mas à medida que a indignação pública aumentava, Zelensky mudou de rumo. Ele também demitiu Syrskyi e o substituiu pelo general Mikhailo Drapati, estreitamente associado à agenda de reformas de Fedorov. Os apoiadores podem argumentar que Zelensky ouviu o público e corrigiu seu erro. Os críticos dizem que ele criou uma crise desnecessária, enfraqueceu a confiança em seu julgamento e transformou Fedorov em um possível futuro rival político. Pode não haver eleição imediata, mas quando os ucranianos um dia voltarem às urnas, eles vão lembrar como o presidente lidou com este momento. Então, esse erro político vai assombrar Zelensky? Certo, vamos começar nosso debate agora com nossa rodada rápida de 30 segundos, para ser exata. Nossa primeira pergunta vai ser: Zelensky vai sobreviver ao que parece ser um grande erro político e ele deveria permanecer em seu cargo? Ou já está na hora dele deixar o cargo? Lembrem-se, cada convidado deste painel tem 30 segundos para responder à primeira pergunta. Depois, abriremos para respostas mais longas. Vamos começar. Senhor deputado, Alexei, você é o primeiro. 30 segundos. Olá, boa noite. E eu acho que Zelensky vai sobreviver, mas o motivo pelo qual ele vai sobreviver é muito simples. A Ucrânia não tem eleições. E é por isso que Zelensky vai sobreviver a isso. Mas quando chegarem as eleições e as hostilidades cessarem, tenho certeza de que Zelensky vai perder qualquer eleição que for realizada. E a melhor opção para ele é nem concorrer. Interessante. Vladislav, qual é a sua opinião? Bem, de modo geral, eu concordo com Alexei em relação à ideia principal. E claro, Zelensky vai sobreviver. Mas eu diria que sair ileso, sabe, e sobreviver são coisas obviamente diferentes. E obviamente esse protesto vai marcar a mente das pessoas. E na verdade ainda está acontecendo. Então, sabe, acho que teremos que ver como isso realmente termina e como o Zelensky vai reagir no final, bem no final desse protesto. Certo. E por último, mas não menos importante, Peter, qual é a sua opinião? Já está na hora de Zelensky seguir em frente? Zelensky mostrou ser habilidoso em corrigir seus próprios erros. Às vezes, ele acaba trazendo mais problemas para si mesmo do que aqueles que tentou corrigir inicialmente. Na verdade, ele fez uma correção não apenas demitindo Syrskyi, mas também nomeando o general muito popular e competente em seu lugar, o senhor Drapati. Eu concordo com o senhor. Kuncharenko, que, na verdade, nós simplesmente não temos o luxo de destituir Zelensky, entre outras coisas porque a Constituição não permite isso. Sim, ele vai sobreviver, mas também concordo que, você sabe, as próximas eleições serão outra história. Há pessoas, incluindo Fedorov, que agora são rivais formidáveis para ele e para sua posição de poder. Certo. Agora abriremos o debate para perguntas mais longas. Minha próxima pergunta para vocês três é: como os ucranianos veem Zelensky hoje? E você acha que ele está tendo sucesso nesta guerra contra a Rússia? Vou voltar para Oleksiy para ouvir a resposta dele. Pode repetir a pergunta, desculpe? A pergunta é: como os ucranianos veem Zelensky hoje? Você acha que ele está tendo sucesso nesta guerra contra a Rússia? Eu não posso falar em nome de todos os ucranianos. E com certeza, como sempre, como qualquer outro líder, Zelensky tem conquistas e ele tem fracassos. Sua conquista é unir o mundo em torno da Ucrânia. Sua conquista é a reação dele ao início da invasão russa em grande escala, que foi forte. Ele acabou virando a voz e o rosto do país. Seus fracassos também são muito sérios. Ele é anti-Rússia, corrupto. E as pessoas têm muitas dúvidas sobre Zelensky em si.
Ele administra o país de forma ruim e de maneira muito autocrática, cada vez mais autocrática com o tempo. E hoje nós não temos uma resposta clara. Qual é o caminho ucraniano para a paz? Então, precisamos de paz o mais rápido possível. Mas qual é a estratégia ucraniana aqui? Zelensky não deixa claro, e isso é um problema. Então, acho que há sentimentos mistos em relação a ele e aos seus resultados. Se ele fosse mais aberto para envolver mais pessoas em seu governo, isso seria muito melhor. Mas, como ele concentrou tanto poder em suas mãos e não sabe lidar com isso direito... Vladislav, qual é a sua opinião? Você acha que a liderança de Zelensky está se tornando cada vez mais autocrática? Bem, eu concordo especialmente com o último ponto do Oleksiy, porque, de fato, a quantidade de responsabilidade que o presidente e sua equipe mais próxima realmente têm é enorme, tanto em termos de política interna quanto externa. Então, e a maioria no parlamento, que ainda basicamente existe formalmente... Talvez o Oleksiy possa falar um pouco mais sobre isso em detalhes, mas de fato ela ainda existe. E, aos olhos do povo, claro, a equipe de Zelensky e a sua própria bancada no parlamento, na verdade, eles ainda estão conectados. E em termos de emoções e de como as pessoas veem todo o conjunto, a equipe do governo, claro que eles estão conectados. E, na verdade, Fedorov foi basicamente um dos principais arquitetos dessa campanha em 2019. E, basicamente, tirá-lo do cargo realmente não era um movimento esperado, porque, na verdade, Fedorov era a figura-chave em todos os governos que serviram sob o mandato de Zelensky. Peter, gostaria de saber sua opinião sobre se Zelensky é a liderança ideal neste momento da guerra contra a Rússia. Se há chance de sucessão durante o conflito e se isso seria melhor para o país. Bem, tem havido uma desconexão bastante acentuada entre a percepção do Zelensky dentro do país e no exterior, certo? Como já foi dito anteriormente, ele tem sido um comunicador habilidoso e continua sendo, na verdade, um comunicador habilidoso da Ucrânia e da luta da Ucrânia pela liberdade e pela sua soberania no cenário mundial. Isso não diminuiu e, na verdade, recentemente, você pode até acreditar ao Zelensky uma melhora significativa nas relações com o governo Trump, certo? Imagine o caminho que percorremos desde aquela reunião ignóbil na Casa Branca, com Trump repreendendo e se juntando a J.D. Vance contra Zelensky. E agora você tem figuras influentes do MAGA, como Laura Loomer, vindo à Ucrânia, elogiando o povo ucraniano, etc. Isso é uma grande conquista e não pode ser subestimada ou diminuída. Por outro lado, houve uma diminuição significativa na popularidade dele por parte dos ucranianos. E não se trata apenas do aumento das manifestações. Vamos lembrar que elas estão concentradas nas grandes cidades. Isso é um fenômeno entre pessoas jovens e bem conectadas. Mas mesmo entre sua base principal, composta por pessoas mais velhas, houve diminuição nisso. Agora, 43 pessoas têm popularidade maior que Zelensky, como Zaluzhny, Budanov e Fedorov. Este último se destaca por um erro de cálculo do próprio Zelensky, entre outros fatores. Ele precisa entender que tem que ser mais responsável e ouvir mais as pessoas, simplesmente porque é isso que a propaganda russa tem usado contra ele de forma bastante eficaz. Ele não pode ser reeleito e deve entender que está agora em seu segundo mandato não eleito. Então, na ausência da possibilidade de reeleger ou eleger um novo presidente, os ucranianos estão se mobilizando. E Zelensky realmente precisa fazer um esforço maior para ouvir o que eles estão pedindo para ele fazer. Quero voltar a essa questão da sucessão, ou, você sabe, da eleição de um novo líder na Ucrânia, que ainda está atualmente envolvida nessa guerra com a Rússia. É possível haver algum tipo de transição tranquila ou isso pode acabar saindo pela culatra e, no fim das contas, mostrar algum tipo de fraqueza dentro da Ucrânia nessa luta contra a Rússia? Quero voltar para você, Oleksiy, para ouvir sua opinião sobre isso.
Não é possível realizar eleições durante uma guerra em grande escala. Simplesmente é impossível fisicamente, mas também é impossível de acordo com a Constituição. Então isso significa que Zelensky será presidente até o fim da guerra. Quando a guerra terminar, ou se ela for congelada, o que é o cenário mais provável. Então as eleições vão acontecer. E como já te disse, acho que a melhor opção para Zelensky seria não concorrer de jeito nenhum. Assim, ele pode solidificar seu legado como um líder em tempos de guerra. Algumas pessoas vão elogiá-lo, outras vão criticá-lo. Mas, se ele deixar a cena política, isso não será tão crítico assim. Mas se ele tentar permanecer no poder, se ele concorrer novamente, e quero lembrar que quando ele concorreu pela primeira vez, ele prometeu não concorrer novamente, para que tivesse só um mandato de 5 anos, já sendo o 8º ano do seu mandato. Começou por causa da guerra. Então, se ele concorrer de novo, acho que será derrotado nas eleições. E então acho que o legado dele vai ser muito prejudicado e acho que ele pode ter problemas com a justiça também. Quero falar sobre Fedorov agora porque, você sabe, ele disse publicamente que, no fim das contas, os únicos cargos que valem a pena são ministro da Defesa, comandante em chefe ou presidente. Então a pergunta, claro, é se ele está se posicionando ou não como o próximo rival de Zelensky. E você sabe, a decisão de Zelensky de demiti-lo, alguém que era extremamente popular, que foi basicamente apontado como responsável pela revolução dos drones na Ucrânia, acabou criando a maior ameaça política para ele. Vou passar para você agora, Vladimir, para ouvir sua opinião. Bem, quer dizer, eu conheço pessoas que realmente trabalhavam com o Fedorov no Ministério da Transformação Digital e no Ministério da Defesa. Bem, eu sei que, na verdade, ele era muito concentrado no trabalho dele e evitava muitos pedidos públicos de entrevistas e coisas desse tipo. Então, sabe, basicamente, isso deve ser reconhecido como mérito dele. Na verdade, ele evitou fazer declarações desse tipo sobre seu futuro político e coisas assim. Mas, além disso, que na verdade Peter mencionou. Então, sabe, eu diria que, por enquanto, provavelmente as pessoas estão imaginando, tipo Fedorov como o candidato em potencial, se ele realmente está prestes a concorrer. Mas se ele realmente quis dizer que o ideal dele de sucesso em termos de vitória da Ucrânia, ou pelo menos de sobrevivência, é, na verdade, ter influência sobre essa posição, sobre o Ministro da Defesa. E eu acho que ele está realmente concentrado demais nisso. E eu vejo, sabe, como um verdadeiro agente de mudança, basicamente, e não alguém que está buscando qualquer posição só para, sabe, ser destacado, estar no centro das atenções e coisas assim. Então eu diria isso. O currículo dele, sabe, basicamente fala por ele muito melhor do que ele mesmo. Peter, quero ouvir sua resposta sobre como você vê Fedorov e o futuro da Ucrânia, mas também se você acha ou não que todo esse tipo de fiasco político e esses protestos que estamos vendo nas ruas da Ucrânia talvez estejam enviando uma mensagem ainda mais perigosa para a Rússia, de que a Ucrânia está ficando mais fraca. Bem, eu acho que está. O Kremlin está tirando proveito disso. Hoje, Putin discursou dizendo que a Ucrânia está desunida, envolvida em disputas internas. Já passamos por isso antes. E se o Kremlin aposta nisso, temo que eles ficarão desapontados novamente. Os ucranianos sabem que está em jogo a própria sobrevivência da Ucrânia como Estado. Acho que os ucranianos vão resistir à tempestade. Acho que Zelensky vai, espero, aprender a lição. Acho que Fedorov também não era nenhum anjo. Havia muitos problemas com a forma como ele governava sua área de atuação. E estou falando sobre a questão do recrutamento. E isso é algo com que nosso colega de painel, Oleksiy Ontiarenko, tem lidado e coberto bastante. E é sim. A maneira pública como as autoridades ucranianas falharam no recrutamento
Todos vocês já viram esses vídeos de homens sendo agarrados em plena luz do dia nas ruas. E talvez parte do motivo para Zelensky rebaixar o Sr. Fedorov tenha sido realmente culpá-lo por isso e encontrar alguém que pudesse lidar com essa situação. Isso é algo que continua sem solução. E, dito isso, Fedorov não está mais lá, mas os drones continuam voando bem dentro da Rússia. Sabe, então existe essa continuidade. E Drapati, por exemplo, deve seguir o mesmo caminho. Então eu acho que é muito prematuro. Não importam nossos problemas ou brigas internas para os russos acreditarem que isso os levará à vitória. Os ucranianos entendem o que está em jogo. Por isso, todos nós, os 3 debatedores, disseram que o afastamento de Zelensky não está na pauta. Interessante. Oleksi, eu quero dizer, claro, a decisão de continuar com esses protestos. Com o entendimento de que, sabe, uma sucessão ou uma mudança de liderança agora pode não ser o melhor para. Esta guerra contra a Ucrânia continua. Eu acho que para as pessoas ao redor do mundo. E isso envia uma mensagem de que talvez realmente haja, você sabe, uma pressão muito articulada neste momento para ver Zelensky sair. Mas acho que o que eu quero saber de você é que, neste ponto, já estamos há vários anos nessa guerra. Existe alguma estratégia final por parte de Zelensky? Ele vai ser o homem que realmente conseguirá acabar com isso? Essa é a pergunta principal. Precisamos de paz na Ucrânia rapidamente. E com certeza Zelensky será a pessoa, a 99% de chance de que durante a presidência dele nós vamos acabar com essa guerra de uma forma ou de outra. Não tenho certeza se será algum tipo de grande acordo de paz. Também pode ser algum congelamento do conflito, um cenário muito possível. E como não podemos ter eleições, temos apenas um presidente legítimo. Ele é Volodymyr Zelensky. Eu não sou fã dele, nem um pouco, mas é assim que a história funciona. Então, vamos terminar essa guerra com ele. O problema é que eu não vejo da parte dele nenhum tipo de estratégia para alcançar essa paz. Antes, ele anunciava estratégia de vitória, estratégia de resiliência e assim por diante. Mas precisamos de uma estratégia para alcançar a paz. E está claro que o problema de por que não temos paz no momento não é a Ucrânia, é a Rússia e Putin que querem continuar essa guerra. Certo. Mas, ao mesmo tempo, quero ver mais esforços de Zelensky nessa direção também. E uma estratégia dele sobre o que precisamos fazer para alcançar isso. Então, essa é a questão. E eu espero que esta guerra acabe. Novamente, vou te dizer, o mais rápido possível. Especialmente até o próximo inverno, porque o último inverno foi horrível. E sim, nós precisamos fazer tudo o que pudermos para tentar não permitir que isso aconteça novamente. Quero dizer, eu realmente tenho que dizer que, obviamente, ver esses protestos e esse tipo de imagem de que há agitação interna na Ucrânia certamente pode não ser um incentivo para a Rússia avançar com algum tipo de acordo para acabar com essa guerra. Então, Vladislav, qual seria uma estratégia que poderia, no fim das contas, levar a isso? Bem, sabe, eu concordo com o Alexei em relação aos detalhes e a falta desses detalhes, mas, na verdade, para fazer justiça ao Zelensky, devo dizer também que, sabe, em termos de contacto público com o governo Trump, basicamente ele está tentando fazer o melhor que pode, sabe, como sempre. Tipo, há altos e baixos na relação entre Trump e Zelensky. Ele literalmente diz que estou pronto para paz, estou pronto para, sim, qualquer tipo de acordo. Claro, devemos discutir os detalhes primeiro, porque, na verdade, Zelensky também fazia campanha com a ideia de que, sabe, que ele seria a pessoa que iria meio que se comunicar diretamente com o Putin e, tipo, o Putin concordaria em falar com ele. Tipo, com mais frequência, sabe? E eu não sei, tipo, honestamente, se podemos dizer isso sobre o Putin, mas na verdade, tipo, ele está tentando fazer o melhor que pode em termos da imagem internacional da Ucrânia e dele mesmo. Mas, de novo, tipo,
Obviamente, isso não é suficiente em termos da pressão política sobre a Rússia, também aos olhos da administração americana e em suas ações. Certo. Bem, infelizmente, meus amigos, nosso tempo acabou. Vamos precisar fazer um rápido intervalo comercial, mas gostaria de agradecer a todos os nossos participantes por estarem conosco. Discussão fascinante, como sempre. Agora é esperar para ver. Fique conosco no Global Eye. Voltaremos em breve, logo após esse rápido intervalo comercial.